Bom dia a todos. Estamos em mais um dos encontros, palestras do Centro de Estudos de Direito Municipal da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre. Eu sou Karen Prediger, sou coordenadora do CEDIM e hoje eu tenho a honra, o privilégio, o prazer, tudo e mais um pouco, de estar aqui apresentando a Thaís Marçal. A Thaís Marçal, ela é uma advogada, ela é do Rio de Janeiro, muito conhecida por suas palestras, muitos eventos no Rio. Mas para quem não conhece, eventualmente, né, eu preciso apresentá-la. Ela atualmente é presidente da Comissão de Estudos de Improbidade Administrativa da OAB do Rio de Janeiro, onde é muito atuante. É mestre em Direito da cidade pela UERJ. Ela é árbitra também, com atuação em vários locais. É coordenadora acadêmica da Escola Superior de Advocacia da OAB do Rio de Janeiro, é editora-chefe da revista da ESA do Rio de Janeiro. E, enfim, a Thaís, ela atua muito fortemente no tema de improbidade, sobre o qual ela fala bastante. Então, nós trouxemos ela aqui no CEDIM hoje para falar para o programa de residência jurídica e para todos aqueles que vêm e comparecem nesses nossos eventos abertos e gratuitos a todos, falar sobre improbidade administrativa e a nossa LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Bom dia, Thaís. É com muito prazer que te temos aqui e a palavra está contigo. Bom dia, Karen. Bom dia a todos. Um prazer imenso estar aqui no CEDIM, da Procuradoria do Município de Porto Alegre, cidade que tanto gosto. Tem um tempo que não vou por aí, mas fico muito feliz de ter a oportunidade de fazer essa interlocução, ainda que virtualmente agora. Parabenizar pelos eventos que o CEDIM tem feito, acompanho sempre que possível, tenho um grande aprendizado, os residentes e todos os demais públicos que são atingidos têm muita sorte de poder contar com o trabalho de vocês de disseminar conhecimento. Agradeço muito a gentileza do convite da Karen, bem como a gentileza das palavras. Eu acredito muito nesse formato de transmitir e trocar conhecimento de forma leve. Então, o que eu falei com a Karen, eu acho que a gente pode fazer disso aqui um bate-papo, uma grande troca, e que a gente consiga fazer uma construção de um diálogo bacana. Então, fiquem totalmente à vontade para postar pergunta ou para, se quiserem abrir o microfone, vai ser super bem-vindo e vou ficar muito feliz de poder fazer essa interação com vocês. Esse tema de LINDB e improbidade é um tema que vem me despertando a atenção há um tempinho já, desde que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro foram editadas. Desculpa, é que entrou aqui. Tá. Só um minutinho aqui. Vou aproveitar e vou solicitar a todos que mutem os seus microfones para dar mais conforto à palestrante. E também, para aqueles que desejarem fazer perguntas, habitualmente nós sugerimos que incluam as perguntas no chat. E à medida em que elas se tornarem oportunas, eu posso ir apresentando as perguntas para a palestrante, ou ao final, se for o caso, como ficar mais adequado ao andamento dos trabalhos. Voltamos então, Thaís. Desculpa, perdão pela interrupção. Entraram aqui, eu achei que fosse uma coisa importante, mas não era nada relevante. Eu achei só importante dar uma olhadinha para ver se não era nada urgente. Mas voltando ao que a gente estava falando sobre Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a LINDB, na época que eu estudei, Karen, era LIC, Lei de Introdução ao Código Civil, e isso já diz muito sobre a Lei 13.655. Não simplesmente restringir a aplicação as normas de direito privado, mas sim um ordenamento jurídico como um todo. A ideia de se ter efetivamente normas de interpretação para o nosso ordenamento jurídico. E quando a Lei 13.655 ela foi editada,
tinha uma grande discussão em relação à responsabilização dos agentes públicos, um debate que já vinha sendo acalorado pela doutrina por conta de edição de diplomas legislativos diferentes, como o caso da nossa lei anticorrupção, no caso depois do nosso pacote anticrime e uma série de outros desdobramentos da nossa legislação. Quando a gente fala isso, a gente tem que pensar no seguinte, e aí me permita, por favor, fazer uma breve retrospectiva. Em 88 tivemos a edição da nossa Constituição Federal, a promulgação da nossa Constituição Federal, com uma nova proposta, uma ideia da eficácia efetiva, a efetividade das normas constitucionais. E aqui vale a pena a gente citar o livro muito importante sobre esse tema do ministro Luiz Roberto Barroso. Quando a gente fala isso, a gente está considerando que as normas constitucionais elas gozam de efetividade, um pedaço de papel, e a gente está falando que as instituições elas agora têm uma nova roupagem, uma nova missão institucional. E com base nessa lógica, em 92 a gente teve a edição da Lei 8429, que versa sobre a tutela da improbidade administrativa no direito brasileiro. Diante de um cenário em que as instituições estavam num processo de amadurecimento, diante do momento em que a gente tem uma necessidade de ter uma estruturação do ordenamento jurídico, de modo que a gente consiga efetivamente ter a tutela da probidade administrativa, a gente teve uma edição de uma lei que tinha muitos tipos abertos. Então, a possibilidade de improbidade por violação a princípios, a gente tinha a possibilidade de ter a improbidade administrativa na modalidade culposa. Então, todo aquele momento institucional em que as instituições ainda estavam amadurecendo, elas precisavam efetivamente de ter uma tipologia mais aberta que desse a possibilidade de ter uma atuação efetiva e não circunscrita a tipos específicos. Me parece que com a evolução, e aqui a gente fala uma evolução temporal, e me parece que também quando a gente fala de uma evolução também legislativa e jurisprudencial, não se justificava mais uma espécie de responsabilização através da via da improbidade administrativa em que você tivesse tipos abertos, em que você tivesse uma necessidade de tutelar a improbidade pela via culposa. E isso a gente pode extrair de algumas questões, como, por exemplo, a gente teve na lei anticorrupção a possibilidade de celebração de acordos, que é um tema que eu vou deixar mais para o final para a gente poder conversar um pouquinho. A gente teve a edição da possibilidade de ter o compliance como rompimento do nexo de causalidade em relação às ações de improbidade administrativa, tal como a gente tem como diminuição de aplicação de multas por conta da lei anticorrupção. Então, quando se fala isso, é importante a gente ter em mente que hoje a gente tem um cenário legislativo, jurisprudencial e doutrinário que caminha num horizonte diferente daquele que era tornado a efeito lá em 1992 por ocasião da 8429. E aí vocês devem estar se perguntando assim, mas o que isso tem a ver com a lei de introdução às normas de direito brasileiro? Me parece que desde quando a gente editou a lei de mediação, quando falou lá no 13, parágrafo 4º, sobre a possibilidade de acordos nas ações de improbidade administrativa, quando a gente tem a edição da lei de introdução às normas de direito brasileiro, a 13.655, a gente teve um novo racional. Olha, o racional da sanção como um fim em si mesmo não persiste mais porque a gente consegue ter mais externalidades positivas do que negativas através da via consensual, a lógica de uma administração pública lógica e que visa a consensualidade como um paradigma a ser atingido. E quando a gente fala isso, a gente precisa ter em mente que
Hoje, não quer dizer que a gente tem um enfraquecimento nas bases da tutela da corrupção ou da probidade administrativa. Me parece que a gente está diante de um novo racional. E por que que falo isso? Hoje, a gente tem uma premissa de que cada vez que você aplica uma sanção, você tem uma série de consequências negativas e não necessariamente na mesma proporção consequências positivas. E por que que falo isso? Porque quando a gente fala de uma aplicação de sanção, muitas vezes, e aí o pessoal que trabalha em relação à dívida ativa e diversos outros setores que buscam a execução dos títulos em favor da fazenda pública, você começa a perceber o baixo nível de execuibilidade. Você até consegue aplicar uma pena de inidoneidade, mas quantas vezes você demora para conseguir ter efetivamente o valor da multa ingressando nos cofres públicos? Acredito que se a gente consegue ir pela via da consensualidade, a gente consegue atingir melhores resultados, tanto no fator tempo, quanto no fator de ingressos de verba pública. Tem que tomar cuidado para não usar receita pública e alguém me penalizar em relação a. Ao termo. Desculpa, alguém quer falar? Quer falar, Karen? Não, Thaís, aproveitando essa tua fala, é que eu fiquei lembrando também de toda aquela evolução que a gente teve, que veio, né, desde a lei de improbidade, justamente nos tempos do Collor de Mello, né, e que veio desembocando no apagão das canetas, quer dizer, aquele gestor com medo, né, da imposição da sanção e tudo mais. E aí a gente tem o sistema, parece que se readequando com as questões da consensualidade, e eu acho que isso que tu falas vem muito ao encontro também da percepção que só punir, né, muitas vezes não vai levar a nada, como tu mesma estás dizendo, né? Às vezes a gente não consegue um resultado muito prático na imposição da penalidade, e também a gente acaba não tendo para o cidadão o efeito da política pública que iria ser implementada e que está no bojo dessa sanção de improbidade, né? Então, me parece que o cidadão também pode ser prejudicado se a gente trabalhar apenas com o sancionamento puro e simples, né? Então, não é uma questão de abandono da tentativa de moralizar a administração pública, e sim também tem um certo pragmatismo nisso. Não sei se tu concorda com isso. Com certeza, muito obrigada pela intervenção, Karen, concordo plenamente. E aí vou pegar os desdobramentos de algumas questões que você falou para a gente debater aqui também. Primeiro, em relação ao porquê que a gente fala de uma nova lógica da administração pública. A gente estava falando a princípio da questão das multas. Quando você aplica uma multa, dificilmente aquilo reverte para o cofre público num espaço de tempo curto e, ao mesmo tempo, não necessariamente, aí sob esse prisma que você trouxe, Karen, reverte para a finalidade pública que foi lesada. E aí, quando eu falo isso, quantas vezes, eu não sei como é que funciona aí em Porto Alegre, mas aqui no Rio a gente tem ainda o problema da conta única, que todos os ingressos... O problema da conta única é que em um passado não tão distante já foi uma solução, né? Quando você consegue ter uma gestão de recursos mais efetiva. Mas quando você fala sobre o prisma de multas ingressando nos cofres públicos, quantas vezes você não vai ter o carimbo daquela multa destinada a ter o ressarcimento efetivo daquele ente que foi lesado? E aí, quando você fala sobre essa lógica, quando você está numa estatal, é mais fácil, porque a estatal tem a personalidade jurídica, ela vai ser ressarcida naquele quanto. E mesmo assim, a gente não consegue ter uma solução de bate-pronto, porque quando você tem o reingresso dessas verbas, a gente tem alguns precedentes, inclusive do TRF4, em que a própria estatal ela não foi ouvida sobre o quantum a ser ressarcido. Então, você tem um ingresso
de dinheiro de verba naquela estatal, mas que ela não sabe se aquilo ali é suficiente. Quando a gente fala de sobrepreço, superfaturamento, quando a gente fala isso, parece que é um conceito muito objetivo, mas não é tão objetivo assim. Você tem tanto a necessidade de quantificação que a nossa nova lei de improbidade veio a colocar essa atribuição, essa missão institucional para cortes de contas. A gente tem a discussão lá no Supremo Tribunal Federal em relação a essa questão, está longe de ser uma questão de fácil decisão, mas hoje a gente tem um sistema que é muito longe de simplificado em relação a sobrepreço e superfaturamento. Então, quando a gente vai com toda essa lógica de falar assim, olha, outro ente, por exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul ingressou para ressarcir uma estatal dele que foi lesada por algum ato de improbidade administrativa e simplesmente ignora a oitiva daquela parte que é diretamente interessada, isso é um problema. E isso eu vejo como mais problema ainda porque a gente tem um sistema de direito empresarial público em que a legitimação do agente controlador está previsto na Lei de Sociedade Anônima, que é o regramento que dá para as nossas estatais, e simplesmente isso é ignorado pelos tribunais. Simplesmente há o argumento genérico de como se trata de tutela da probidade administrativa, há de se ter uma interpretação da legitimidade extraordinária de maneira extensiva, quando a legitimação extraordinária ela é prevista em lei ou por acordo entre as partes, mas não há uma possibilidade de você ter uma interpretação extensiva da legitimação extraordinária. Mas, enfim, fazendo esse pequeno parênteses, pequeno grande parênteses, quase um colchete, eu queria voltar para outro tema que a Karen colocou também, do porquê que foi necessária essa mudança da lógica, da sistemática, por que eu falo que é uma nova lei de improbidade administrativa, diferente do que alguns colegas defendem que seria uma reforma. E aí eu vou trazer primeiro o argumento dos colegas. Não, é uma reforma porque a Lei 8429 continua vigente. Concordo, a Lei 8429 continua vigente em muitos de seus dispositivos, mas me parece que o simples fato de você ter a manutenção de um diploma legal não é suficiente para configurar que não se trata de uma nova lei de improbidade administrativa, porque para mim o mais importante do que manter o número, manter alguns dispositivos, é o racional. Me parece que o racional é aquele que a gente vinha falando anteriormente, de que não se trata simplesmente de uma aplicação da sanção pela sanção, de simplesmente dar essa roupagem punitivista. Me parece que a Lei 14.230 ela veio com uma proposta de que, olha, eu preciso valorizar aquele instituto que no direito inglês se fala de self-cleaning. Eu preciso ter uma necessidade de autolimpeza. Não adianta eu aplicar multas exorbitantes, impossibilitar que aquela empresa simplesmente permaneça atuando naquele mercado e eu não dar diretrizes para ela agir em conformidade. Quando a gente tem lá na nossa 8666, que não quer morrer, né? Ela está conseguindo aí uma sobrevida, uns 47 do segundo tempo. Quando a gente fala isso, o que a gente tem que ter na nossa cabeça? Olha, a reabilitação aplicou a sanção para reabilitar, porque uma hora a sanção acaba de ser aplicada, a gente tem a operação, passa aquele 1 ano de idoneidade, de impossibilidade de contratar, é simplesmente voltar? Não, tem um procedimento na Lei 8666 falando o que você precisa fazer para reabilitar. E uma das coisas que são primordiais é você não ter mais uma estrutura interna contaminada, de modo a possibilitar a ocorrência de outras atividades que sejam irregulares. Ou seja, eu preciso ter uma reestruturação organizacional de maneira em que se consiga ter a tutela efetiva de um novo comportamento. Me parece que a 14.230 ela veio muito nessa linha de não é simplesmente eu chegar e aplicar a sanção, seja ela qual for. Eu tenho que sim ter mecanismos de prevenção, eu acho que essa é uma tônica muito importante, e aí depois eu vou pegar o gancho do direito administrativo do medo que a Karen me trouxe,
Quando a gente fala sobre a implementação de sistemas de integridade, que são os chamados programas de compliance, quando a gente fala de ter um monitoramento, e aí o processo estruturante me parece que é um conceito inerente aos novos paradigmas do direito administrativo, tal como a gente tem no direito processual civil, os processos estruturantes, em especial as ações coletivas, me parece que a lógica de processo administrativo estruturante está totalmente ligada a essa novo racional da administração pública, e me parece que ter uma atuação que vise a efetiva tutela também é um paradigma importante. E aí, por que a gente está falando disso tudo, né, em relação a 14.230 de novos paradigmas? Por que aqueles paradigmas anteriores eles foram enfraquecidos? Porque se a gente observar o número de ações de improbidade administrativa, e a gente tem alguns levantamentos de CNJ, de CNMP, a gente vê cada vez mais um uso elevado em relação à improbidade por violação a princípios e um número de ações de improbidade em tramitação que duram 20, 30 anos facilmente. Então, você tem uma questão sistemática de uma posição também que o judiciário estava colocando, em que o bem de família ele era simplesmente ignorado no caso de se tratar de uma resposta a ações de improbidade administrativa. A gente tem um racional em que você tem simplesmente um bloqueio de bens como tutela de evidência, não precisava nem preencher os requisitos antecipadores da tutela antecipada, e você tem uma ação durando 20, 30 anos. A gente tem um desembargador aqui federal do TRF da 2ª Região, José Antônio Lisboa Neiva, que tem uns livros muito bons sobre improbidade administrativa, infelizmente não está atualizado para 14.230, mas que traz considerações muito pertinentes e muito interessantes quando fala o seguinte: olha, é pior eu responder por uma ação de improbidade administrativa do que eu responder por uma ação penal, porque na ação penal eu tenho a duração razoável do processo, eu tenho como premissa que todos compartilham que eu tenho que aplicar as garantias processuais constitucionais penais, eu tenho a presunção de inocência, enquanto isso, na improbidade administrativa, parece que milita a presunção de culpabilidade, de que você está respondendo é porque você presumidamente é culpado, e você fica durante muitos anos respondendo, e muitas vezes com os bens bloqueados, segundo o entendimento majoritário do nosso STJ, de que simplesmente se trata de uma tutela de evidência. Quer dizer que o administrador ele tem que torcer para que a ele seja atribuída a prática de um crime contra a administração, porque é melhor ser processado criminalmente do que ter uma situação de improbidade, muitas vezes por uma violação a um princípio bem abstrato. Genérico. E aí, quando você vai nessa lei, você ainda vem com aquele problema da independência das instâncias, que não era para ser um problema, né? A independência das instâncias era para ser uma garantia do cidadão de que não necessariamente você vai ter uma responsabilização objetiva em cascata. O fato de você ter uma responsabilização penal necessariamente vai gerar uma administrativa e uma civil, quando na verdade a gente acaba que nesse contexto a gente tem uma lógica de uma incongruência institucional. E aqui acho que a gente precisa pensar a independência das instâncias, a gente precisa pensar a ideia de que cada promotor ele tem a garantia constitucional que é prevista, mas você ainda está falando de uma instituição que precisa se comunicar com o cidadão. E você está falando que a administração pública ela está se comunicando, seja pela via sancionadora, ou seja pela via consensual, com aquele cidadão. E quando você fala de necessidade de ter uma ação concertada, e eu concertada com C, né, de uma ação que seja efetivamente trazida de maneira harmônica entre os legitimados ativos, você entra num problema em que simplesmente um não se comunica com o outro. Então, quantas vezes você... Eu, pelo menos, já passei algumas vezes aqui no Rio de Janeiro, em que o promotor de tutela coletiva ele entende que tem que ingressar com uma ação de improbidade administrativa, já o promotor de criminal, de penal, ele simplesmente entende que não tem que entrar com uma ação penal.
E aí tudo isso funciona bem, ok, porque você tem bens jurídicos tutelados de maneira diferente. Mas como que você já deve ter passado também por uma situação em que você faz um acordo na tutela coletiva e simplesmente você tem pelos mesmos fatos imputados lá na esfera penal. E aí, por óbvio que você não pode usar o que foi colocado lá no acordo, mas os fatos são os mesmos. Então, você tem uma necessidade, e aqui eu estou falando de mesmo Ministério Público, você tem uma necessidade de ter uma instância, e eu acho que nesse ponto o CNJ e o CNMP precisam pensar em soluções em relação a isso, e aqui eu estou longe de trazer uma solução simplista para um problema altamente complexo, mas pensar em estruturas de governança para dar direcionamento nesse tipo de situação. Não estou falando que você tem que chegar e fazer grupos de apoio específicos, grupos de apoio técnico, seja a solução para todos os mundos. Mas eu acho que a gente tem que, reconhecer que existe um problema sistêmico nesse tema e que isso está gerando o que a Karen trouxe para a gente sobre o direito administrativo do medo. E aqui não é um direito administrativo do medo de cometer irregularidade, porque esse tem que existir, a gente tem que fomentar mesmo, de falar que tem que ter muito medo de cometer irregularidade. Mas um direito administrativo do medo em que você engessa aqueles legitimados para ter o processo de tomada de decisão efetiva, compatível com o ordenamento jurídico, e ao mesmo tempo você tem uma necessidade de ter uma forma de atuação que você dê deferência às escolhas administrativas que foram tomadas legitimamente. Então, o apagão das canetas, na expressão do professor Carlos Arissandi, professor da FGV de São Paulo, a ideia do dorme bem quem indefere, do nosso saudoso professor Marcos Juruena Vilela Souto, a ideia de você ter engenheiros de obra pronta, uma visão de retrovisor dos órgãos de controle, tudo isso é fomentado através do direito administrativo do medo, que tem um livro já em segunda edição muito interessante, de autoria do Rodrigo Valgas, aí de Santa Catarina, quando digo aí é porque é do Sul também, em que ele trata justamente sobre esse fenômeno. A gente precisa reconhecer que a gente está tendo um afastamento de bons gestores da administração, e aí eu estou falando de maneira genérica, né? Não necessariamente a gente tem essa verdade como absoluta, mas, graças a Deus existem exceções, mas você tem mecanismos de desincentivo à tomada de assumir determinados cargos, em especial o ordenador de despesas, em relação a depois ter um processo de controle de contas e controle também de regularidade por parte do Ministério Público. E aí eu acho que é importante a gente atentar também para o fato de que notícia ruim é sempre manchete de jornal, né? E a pessoa vai falar assim, eu não tenho medo da instrução processual. Pode falar, cara. Eu estava aqui pensando com os meus botões, né, sobre tudo isso que tu disseste, e eu acho que a gente tem que deixar bem claro que a gente não está aqui num debate propondo uma frouxidão das instituições de controle ou sancionadoras, né? Eu acho que tem que ficar bem claro para todos que estão ouvindo que a gente está problematizando que nós temos gestores que muitas vezes pretendem inovar e ficam com aquele receio de propor o novo, a tão sonhada inovação na administração pública, porque pode gerar uma situação de acirramento de um controle sobre aquilo que é o novo, e isso eventualmente até gerar uma responsabilização por improbidade se recair sobre aqueles critérios hoje tão genéricos da violação a princípios que dá mais medo do que violar coisas bem concretas, né? Dá mais medo do que ter prova do desvio é violar princípios, porque fica muito genérico, né? Então a gente não está trazendo essa discussão sobre uma frouxidão, mas justamente em momento que a gente quer inovar na administração pública, tem gestores que querem fazer isso,
e ficam um tanto tolhidos. E, por outro lado, a gente vem de um Brasil onde nós temos uma tradição praticamente de corrupção e a gente precisa manter controles sobre aquelas práticas espúrias que tanto nós queremos combater. Então, me parece que algo tem que resultar desse confronto e eu acho que é muito em torno disso que tu está problematizando, né? Então, eu só queria deixar bem claro para todos, porque eventualmente alguém pega assim uma parte ou alguns entraram mais tarde, a gente está justamente, eu acho que verificando que tem esse embate, essa preocupação, né? E que é difícil manter a aplicação, manter o sancionamento, direito administrativo sancionador, e ao mesmo tempo estabelecer critérios claros para que não haja, como tu mesmo estavas falando, o promotor que pensa de um jeito, outro que pensa de outro. A gente precisa ter uma governança que possibilite uma direção, um norte mais claro com relação a esses controles e ao que se quer combater, né? Então, eu acho que vem um pouco nessa linha, né? Então, só uma intervenção aqui Ah, foi nesse ótimo, sentido. obrigada, cara. Foi ótimo, obrigada, Carne. É exatamente isso. A gente não está, como falei no início, antes do pessoal entrar, não é um enfraquecimento da tutela da probidade administrativa, mas um novo racional. E um racional pautado na consensualidade, um racional pautado a você atrair efetivamente bons gestores para a administração pública e não simplesmente ter uma seleção reversa daqueles que estão dispostos a implementar boas práticas na administração pública. Quando a gente conversa a respeito de ter medo do exercício legítimo da discricionariedade, e aqui vale a pena a gente fazer uma diferenciação entre discricionariedade e arbitrariedade. Discricionariedade é o espaço de decisão legítimo que foram colocadas balizas pelo nosso legislador. E, ao mesmo tempo, você tem todo um racional em relação à arbitrariedade da por que é assim? Porque eu quero. E aí isso sim dá margem a desvios. E os espaços legítimos de discricionariedade, eles precisam ser respeitados. Como a Karen bem colocou, nas questões de inovação, é muito fácil a gente perceber. E aqui vale a pena a gente citar um estudo do José Vicente Mendonça, que é procurador do Estado aqui do Rio de Janeiro, quando ele fala o seguinte: olha, você, enquanto executivo, precisa ter soluções inovadoras, porque o estado de coisas que se tem é de necessidade de fazer coisas diferentes para poder obter resultados diferentes. Se você ficar fazendo sempre a mesma coisa, você tende a atingir os mesmos resultados. E quando você vai ser julgado por aquela pessoa que não tem aptidão pelo risco, ou seja, aquela pessoa que optou por ser servidor público, por exemplo, que ela não quer ter um risco privado, ela quer ter a vida organizada em relação a ter o controle do como que vai ser a atuação dela profissional, gradação de carreira, ela sabe como as coisas vão se desenvolver na medida do possível. E aí você julga uma pessoa que tem que ter necessariamente uma aptidão para o risco, porque ela tem uma crise econômica, ela tem uma crise social, ela tem uma crise política, tudo isso para poder se envolver. Então, o racional que está por trás de processo decisório acaba sendo porque você parte de paradigmas diferentes. Pessoas que estão abertas ao risco são julgadas por pessoas que não estão tão abertas e não veem o risco como uma opção que que ela está predisposta a ter enfrentado. E aí, um outro ponto também que eu acho que vale muito a pena a gente tratar é em relação à necessidade de você ter gatilhos de decisão, e aí quando a Karen fala sobre governança decisória, me parece que isso te aplica muito também às decisões discricionárias. Quando você fala sobre a atuação cada vez mais de pessoas através de audiências públicas, não quando elas não são obrigatórias, quando elas são obrigatórias tem que fazer, mas quando elas não são obrigatórias, e mesmo assim você coloca ao crivo público a possibilidade de você ter um debate público sincero
Isso é muito importante para a administração pública, para ela ter uma adesão social aos processos que foram colocados. É muito fácil a gente pensar que aquele administrador que estava no início da Covid, que pagou o álcool em gel a R$ 20, ele seja daqui a 5 anos sancionado, porque aquele ali não era o preço de mercado. Mas você precisa levar em consideração os elementos que foram colocados no processo de tomada de decisão. E quando você leva em consideração, não é depois que você viu o futuro acontecer, é no momento em que ele estava vivenciando aquela situação de calamidade e simplesmente precisava tomar uma decisão essa que foi legítima diante das circunstâncias. Mas eu não estou falando com isso para ele comprar um respirador numa loja de informática, eu não estou falando com isso para ele importar através de uma exportadora de vinho. Eu estou falando com isso que a gente tem que levar em consideração o famoso homem médio. E o conceito de homem médio trazido pela Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileira, ela precisa ser colocada, dada naquele momento. O homem médio ele não é um super-herói, ele não pode ser considerado um super-herói, mas ele também não pode ser considerado um burro médio, me desculpa a informalidade. Ele precisa ser considerado como aquela pessoa que tem conhecimento para o desenvolvimento daquelas funções. E aí, quando você fala da 14133, da nossa nova lei de licitações e contratos administrativos, você vai falar o seguinte: olha, o homem médio, ele precisa conhecer de licitações para ele ser um agente de contratação. O homem médio, ele tem que ter conhecimento sobre o objeto para poder ser fiscal de contrato. O homem médio, ele precisa ter conhecimento sobre a estrutura da administração pública para ser ordenador de despesa. Eu não posso colocar uma pessoa que não tem aptidão para o desempenho das funções, uma vez que eu elevo o risco de desvios para a administração pública. E aí, quando a gente fala isso, a gente precisa pensar que a administração pública ela precisa ter a pauta do planejamento para a tutela da probidade, como a gente vem falado, mas também em relação ao monitoramento e fiscalização das questões de probidade administrativa. Quando a gente fala assim, não adianta chegar daqui a 20 anos e falar assim, não, tu lembra aquele álcool em gel que você comprou a R$ 7, agora eu acho que tu não devia ter comprado a R$ 20, você devia ter comprado a R$ 19,50 e eu quero que você devolva a diferença, corrigidos com juros e correção monetária, quando você já está aposentado aí. E detalhe, olha, eu posso caçar a sua aposentadoria, que mesmo que não tenha nada a ver com o desempenho da função que gerou o seu desvio. Isso é o tipo de incentivo. Você quer ter essa espada na cabeça daqui a 10 anos? Não estou falando. E aí, mais uma vez, pegar o gancho da Karen para enfraquecer o sistema de tutela da probidade. Mas eu estou falando para dar um racional em que a pessoa é ok, eu quero ser prefeito de uma cidade, eu vou ter o agente de controle aqui junto comigo, e aqui junto comigo não é para cometer irregularidade, mas para me falar assim, olha, ok, está indo no caminho certo, então termo de ajustamento de gestão quando não está no caminho correto, mas eu não quero ter ele daqui a 30 anos, quando eu já estou lá pescando lá no Rio, eu não quero ele atrás de mim para saber como é que foi a nota fiscal que eu atestei há 20 anos atrás, porque simplesmente eu não lembro. E aí o tempo milita sim contra o exercício da ampla defesa do contraditório. O que eu quero é, ok, eu tenho que prestar conta, eu tenho que ter a accountability, mas eu preciso ter também uma responsividade no exercício do dever de controle pelos órgãos de controle. E quando eu falo isso, eu não estou falando para legitimar daqui a 30 anos. E aqui me parece que caminhou muito bem quando o nosso legislador, na 14.230, veio estabelecer critérios claros de prescrição, veio estabelecer critérios claros para a dosimetria da pena, quando ele fala que simplesmente não dá para você ter uma sentença que seja genérica para todos os envolvidos naquele suposto ato ímprobo. Você tem que ter necessariamente uma realização, coisa que seria muito básica para qualquer um que está estudando penal, que nas ações de improbidade administrativa nem essa individualização a gente consegue ter bem definido a existência da justa causa. E aqui, quando a gente fala em relação
a defesa prévia, alguns colegas falam assim: poxa, isso foi um retrocesso, isso era importante a gente ter mantido. Eu acredito que no racional que é proposto pela 14.230 não faria sentido manter o Instituto da Defesa Prévia, porque você já tem o Código de Processo Civil sendo aplicado. E quando você fala isso, você pode ter uma sentença parcial de mérito que pode extinguir quando não tem legitimidade, não tem uma das condições de ação. Condição de ação não pode usar mais, né? Não é mais condição de ação. Mas quando a gente não tem alguma requisito para prosseguibilidade daquele feito, a gente pode sim ter uma sentença parcial de mérito. Então, me parece que hoje os temas que são colocados podem simplesmente ser debatidos de uma maneira bem clara. Pode falar, Karen. Bom, tem duas questões aqui para colocar, mas eu estava pensando primeiro na questão da defesa prévia que tu colocaste, né? Da questão se deveria ser mantida ou não. Eu já vi ações de improbidade em que simplesmente tu fazes a defesa prévia e o juiz nem aí, nem lê, né? Porque, tipo assim, é cumprir tabela. Então, a efetividade dela, para que fosse mantida, deveria ser lida de outra forma. Ser lida de outra forma. Senão fica aquela coisa só para inglês ver. Ah, tem defesa prévia, e mesmo assim, se tu estás diante de uma situação em que os fatos, muitas vezes, eles nem são típicos de improbidade, eles às vezes são irregularidades de outra natureza, né? Ainda assim, o julgador se revestia daquela situação de dizer assim, ah, mas tem jurisprudência que na dúvida, então, tem que ser em prol da coletividade e é por isso que eu tenho que prosseguir com essa ação. Então, me parece que é só um elemento a mais, se ela não for valorada enquanto defesa prévia mesmo e tiver o potencial de eliminar aquela ação já de plano, se for o caso, se ela não tiver esse potencial, não tem razão de ser, vai ser mais um elemento para que tenha essa ação tramitando por 30 anos, né? Mas aqui, E vai ser, desculpa até te interromper, mas só pegar o tá. gancho. Vai ser justamente aqueles casos em que você tem a audiência de conciliação obrigatória com o ente público e que o ente público não tem autorização para celebrar acordo. Então, é só um ocupar de pauta, e aí você tem alguns juízes que falam assim: não, não vou aplicar porque eu sei que você não vai fazer acordo. E aí ele fica exposto aos órgãos de controle dele, porque ele está descumprindo uma lei que está falando que é obrigatória a audiência de conciliação. Então, você tem aquela situação que não leva a lugar nenhum e vira meramente protocolar. Se você não levar a sério os argumentos que são colocados, como você bem falou, na defesa prévia, se você não levar a sério os institutos para qual eles foram pensados e ser simplesmente assim, né, embargo de declaração, aquele clássico etiquetinha, pessoal que atuou no físico, deixe de acolher os embargos de declaração diante da inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Tipo, você não julgou, meu filho, assim, isso não é fundamentação. A gente entende que tem uma banalização em relação a recursos, mas isso não é julgar, existe uma ausência de fundamentação. Falar que não existem os pressupostos, tem que falar por que não existem os pressupostos. E aí você tem um recurso indo até o STJ para ele voltar para você e falar assim, então, você precisa analisar efetivamente qual é a omissão que não existe, porque ela está esclarecida no ponto tal e não simplesmente colocar uma etiqueta. Bom, Mas voltando lá, fala. bom, voltando às questões, tem uma observação da Érica Viana, que ela diz assim, que a administração pública está sucateada no corpo técnico, não é uma dúvida, ela está fazendo uma constatação. E esse corpo técnico que atende processos, obras, acima da sua capacidade laboral e técnica, sendo responsabilizado individualmente pelas decisões políticas e de órgãos sem conhecimento dos objetos executados. Me parece aquela constatação que muitas vezes ela acaba mostrando aquilo que a gente já sabe, principalmente quando a gente tem licitação, né? Da pouca valoração do planejamento e uma corrida, né? Porque tem a velocidade do gestor que quer cumprir ali
aquilo que prometeu na sua campanha, e tem a velocidade do técnico, que muitas vezes sabe que aquilo é mais complexo, precisa tomar algumas cautelas, e esse corpo técnico às vezes não é reposto, né? Então eu consigo visualizar bem isso que a Érica colocou. E é o CPF desse corpo técnico que é exposto, né? Você tem até a questão da responsabilização dos prefeitos, um debate grande em relação a seu ordenador máximo, mas você tem muitas vezes uma pressão que não está no processo administrativo, né? Uma pressão para aquele órgão técnico para ele soltar um ETP logo, para soltar um projeto executivo logo, para liberar. E aí, tudo isso, não estou falando de soltar de maneira a proteger irregularidade, nada disso, mas é porque é o que você falou, é o tempo do político, é diferente do tempo do técnico. E aí você depois tem uma responsabilização daquele técnico que deixou de fazer um ETP e deixou de verificar uma existência de alguma falha de projeto básico. E aí você tem uma série de implicações para aquele técnico. E aí uma coisa que me parece que é um tema que a gente precisa amadurecer institucionalmente, eu não sei se vocês já tiveram esse debate internamente aí na Procuradoria, mas é um tema que aqui no Rio a gente já teve algumas idas e vindas, e que é o tema da defesa por parte do corpo de procuradores daquele agente que agiu de acordo com o parecer, ou seja, ele teve um parecer, ele não foi atropelado, ele não pulou a fase do parecer, ele cumpriu, e mesmo assim ele foi responsabilizado posteriormente, um técnico foi responsabilizado posteriormente. Não estou nem entrando na questão da responsabilidade do parecerista, não, porque eu acho que esse já é um tema bem pautado, de que o parecerista só pode responder para as questões que efetivamente ele tenha dado causa. Então, você simplesmente falar, tem aí julgados do TCU que me parecem que merecem total repúdio, de falar assim, o parecerista ele tem responsabilidade em ressarcir ao erário, e aí não é ficção, não é Nárnia, viu? Falando em relação à responsabilização de parecerista por sobrepreço, porque era um erro grosseiro saber o preço. Olha, você pode me falar que eu tenho um erro grosseiro de não saber que isso aqui não custa R$ 1.000. É uma caneta, não custa R$ 1.000. Mas se ela custa R$ 1,50, se ela custa R$ 1,75, eu não faço a menor ideia. E aí, quando você multiplica isso aqui por 1.000 quantidades, você tem efetivamente uma potencialidade de dano. Então, historicamente, sempre foi o entendimento do TCU de não ser responsável por sobrepreço o parecerista, você tem simplesmente uma mudança de paradigma, e aí, aplicando a LINDB quando ela não deveria ser aplicada, ao meu ver, falando sobre erro grosseiro, sobre, você deveria ter visto que o sobrepreço é latente. Eu não sei a Karen, mas eu não sei quanto que custa uma perfuração em shield para construir o metrô. Pode ser ignorância minha, mas eu não sei quanto custa e eu, sinceramente, não me sinto nem um pouco no dever de saber isso. Mas eu entendo que eu estou no dever, sim, de saber em relação aos precedentes do Tribunal de Contas, eu estou no dever de orientar o gestor aos riscos legislativos que ele está sujeito, mas eu não estou na obrigação de olhar a planilha orçamentária dele para verificar se tem algum sobrepreço, porque eu não tenho conhecimento e não, no meu ver, não sou obrigada a ter conhecimento técnico sobre questões que ele tem responsabilidade, assim como ele não é obrigado a saber sobre jurisprudência das cortes. Eu sou obrigada a sinalizar para ele, mas eu não sou obrigada a me meter no trabalho dele e ele não deve se meter no meu trabalho. E quando você fala isso, você não está falando de uma administração pública não cooperativa, mas você está falando de uma administração pública com accountability, em que cada um tem individualizado as suas responsabilidades. E com isso você consegue cobrar diretamente, não gerar uma responsabilidade meio que objetiva, de qualquer um que assinou aquele pedaço de papel ali, ele está responsabilizado de maneira igual e simplesmente com uma ideia de causalidade. Mas aí falei demais, só para que esse tema eu acho que é Não, mas importante a gente é que isso pensar. entra bem no que a Michele, que é a nossa residente, a Michele Jobim Mesquita, ela está questionando sobre a inclusão do artigo 28, né, na LINDB, a questão de aquela responsabilização no caso de dolo ou erro grosseiro. Pela nossa discussão aqui, até a Michelle está perguntando se possibilitou maior segurança para a inovação por parte dos gestores. Mas isso tem um mundo aqui dentro do que se considera erro grosseiro. Eu Tanto acho é,
Tanto é que tem a ação direta de inconstitucionalidade em cima do artigo 28, e esse é um dos grandes temas, né? Sim, e obrigada pela pergunta, Michele. Eu acho que esse é um grande tema que a gente precisa trazer cada vez mais em discussão, porque, acho que é o homem médio, o que é o erro grosseiro? Você falar assim, o erro grosseiro é aquele que não seria cometido pelo homem médio. Aí você vai, mas o que é o homem médio? É aquele que não comete erro grosseiro. E você vira uma espiral ali de conceitos jurídicos genéricos e que, veja bem, eu não sou contra conceitos jurídicos genéricos, mas quando você fala de um conceito jurídico genérico explicar outro conceito jurídico genérico, você tem uma hecatombe. Você não chega a lugar nenhum. Então, me parece que você ter ali e aí a jurisprudência vai ter esse papel de maneira muito significativa de conseguir ter precedentes para consolidar o que é um erro grosseiro e não simplesmente ficar de maneira genérica e também não ficar casuística. Eu acho que a jurisprudência ela precisa ter paradigmas e o TCU, eu falei algumas coisas do TCU, mas eu acho que a gente precisa valorizar. O TCU tem acórdãos brilhantes em relação à BDI de obras públicas, delimitando lá as hipóteses, como é que você faz a composição. Então, existe uma função evolutiva na jurisprudência também. Ao contrário do professor Lênin Streck, eu acredito que a jurisprudência ela pode também fomentar o desenvolvimento, eu acho que tem esse papel interessante também para conseguir fazer essa construção de um ordenamento jurídico, afinal ela é fonte do direito também. A gente pode questionar se há legitimidade dos eleitos, mas é o nosso ordenamento jurídico. E quando a gente estava falando em relação à responsabilização dos agentes, você falou do dolo, eu tenho muita preocupação se a culpa grave não vai virar uma tradução de dolo hoje em dia, porque a gente não tem um conceito bem jurídico, bem definido em relação a dolo e culpa grave. A gente tem bem penal. Penal a gente já está com esse debate bem avançado. Mas nas ações de improbidade administrativa eu tenho muita dúvida se a gente não está transmudando a culpa grave em dolo. E eu tenho dúvida também se o dolo das ações de improbidade ela tem que ser um dolo específico ou um dolo genérico. Eu estou caminhando, e aí a gente tem uma expressão muito feliz do procurador do Estado aqui do Rio de Janeiro, Flávio Amaral Garcia, que fala muito sobre escrever a lápis quando a gente está falando de nova lei de licitações. Eu estou usando emprestada essa expressão de falar a lápis em matéria de nova lei de improbidade. Eu tendo a achar que o dolo que foi colocado é o dolo genérico na nova ação de improbidade, não precisa ser um dolo específico. E por que falo isso? Porque quando ele quis falar o dolo específico, em alguns tipos lá da 14.230, ele fala dolo com a finalidade, né, com o intuito de. Então, ele fala especificamente quando ele quer ser um dolo específico. Me parece que se a lei falasse de um dolo genérico, ela não precisaria, nesses dispositivos, colocar lá a especificidade do tema. E aí, voltando um pouquinho mais do que eu estava falando antes, eu acho que a gente precisa amadurecer muito, e aí numa tutela efetiva do direito administrativo do medo, num combate ao direito administrativo do medo, me parece que a gente precisa pensar o seguinte: aqui no Rio, o que a gente teve? Você teve o pedido dos agentes que atuam em nome da administração pública de ter a sua defesa pela procuradoria, o que foi negado porque ao argumento de que você estaria gerando um conflito de interesses em potencial. E aí você teve um segundo momento em que foi editada uma lei falando assim, olha, eu vou fazer uma tabela de honorários aqui, lei estadual, em que eu vou ressarcir você dentro dessa tabela quando você tiver agido de inconformidade com o parecer da Procuradoria. E essa lei foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça, órgão especial do TJ do Rio, seria um conflito de interesses em potencial. Estou resumindo nessas grandes caixas de conflito de interesse. Veio a 14.230 e falou assim, olha, Procuradoria, você precisa defender aquele seu agente quando ele estiver diante de uma responsabilização e ele tiver efetivamente atuado de acordo com a orientação que você deu a ele. O poder discricionário é dele, mas se ele partiu da orientação, ele não simplesmente ignorou o seu parecer, você tem sim que levar a defesa dele
E caso ele seja condenado, você tem direito de ressarcir. Esse dispositivo foi interpretado como inconstitucional pelo Supremo, mas me parece que a gente está longe de terminar com essa questão, porque você chega e pensa assim: qual é a garantia que aquele servidor tem para depois ser responsabilizado e não ter a defesa? E aqui, quando a gente está falando, e pegando uma provocação da colega anterior, quando ela falou o seguinte: olha, você tem um sucateamento, cada vez mais aqueles servidores vão se aposentando, não há uma reposição dos quadros, você tem um ciclo que não é saudável para a administração pública. E aí você imagina o seguinte: essa pessoa, ela ainda, além de não ter uma estrutura necessária para não ter que fiscalizar 30 contratos quando ele é um só, e aí isso não é uma realidade tão distante, não é em Nárnia só que isso acontece, a gente tem uma realidade muito própria do Brasil de ter poucos engenheiros no estado, por exemplo, e aí esses poucos engenheiros têm que fiscalizar vários contratos e numa extensão territorial que praticamente inviabiliza uma fiscalização efetiva. Você vai ter uma responsabilização dessas pessoas e ele não vai ter direito a uma defesa depois. Me parece que não é uma saída estruturalmente interessante. E aqui também não vou dar uma solução simplista de que deveria ser pela Procuradoria ou deveria ter um direito ao reembolso com base em tabela de custas, mas me parece que alguma solução precisa ser pensada para essas pessoas que muitas vezes ganham um salário de R$ 3.000. E aí, dada a realidade brasileira, não é um salário alto, para depois ter que arcar com os custos de advogado e responder um processo por tanto tempo, você precisa levar em consideração esses agentes, porque quantos colegas que você já não devem ter escutado falar assim: eu não quero assumir aquele cargo, porque depois eu tenho que arcar com o custo de advogado, e aí não é pelo medo de estar errado, não. Ele sabe que ele agiu corretamente, mas responder a um processo, gente, já é por si só muito ruim, e gera um custo para ele. É E esse tanto, custo muitas vezes não é comportado. Thaís, tanto aqui que eu tenho alguns comentários aqui vindo no chat, por exemplo, da Ana Lúcia Reichelt Pita Pinheiro, ela coloca aqui que muitas vezes o próprio Tribunal de Contas, quando se está aferindo preços na aquisição, por exemplo, falam de medicamentos ou alguma coisa assim, nem sempre ele contextualiza aquilo que foi o menor preço ou aquilo que muitas vezes já foi objeto de reequilíbrio. Nem sempre há esse cruzamento ou a compreensão de que na compra de uma capital tem custos de logística maiores pelo maior volume, tem transporte, caminhões específicos do que uma compra no município do interior. Então, isso nem sempre é contextualizado e gera um receio nos servidores que estão fazendo, que estão trabalhando na formação dos preços, né, ou na aprovação, ou naquela parte do planejamento que dá o start no processo licitatório. Então, isso vem ao encontro da tua fala de que há um receio justamente incidindo sobre aquelas pessoas que estão nos bastidores trabalhando de forma técnica para planejar. E uma necessidade, talvez, de se dar o atendimento, de se dar, oportunizar de algum modo, assegurar que eles venham a ter uma defesa, caso necessário for, né? Me parece que é isso que a Ana Lúcia tá querendo tratar. Ela tratou, fez uma questão bem longa aqui, né? Dividida em várias partes, mas eu acho que vem ao encontro da tua fala. Posso pegar um gancho do exemplo da Ana Lúcia, e Claro. foi vida real, não foi nem em Nárnia também, não? Tinha um determinado caso aqui no estado do Rio de Janeiro, e o estado do Rio de Janeiro é um dos menorzinhos, né, da nossa federação. Não é o menor, mas um dos menores. Em que um município do interior, o gestor sempre optava por abastecer em um posto de gasolina específico. E aí o Tribunal de Contas foi em cima dele, falou assim: olha, tu só tinha um posto. Ele falou assim: sim, porque só tem esse na cidade, no caso. Então não tinha como eu ir em outro. E aí o Tribunal de Contas voltou e falou assim: não, mas tinha outro em outra cidade, que era questão, tipo, 400 quilômetros para você poder abastecer. Aí o ponto era, se ele fosse na outra cidade abastecer, ele já voltaria vazio, porque você não pode estocar. Então é um exemplo caricato que beira ser engraçado, mas é trágico, porque você
tem uma decisão de escritório, você não vê a realidade da pessoa. E aí, algo que eu acho mais complicado ainda, tem alguns produtos, e aí quando você tem serviço de container, quando você tem bota fora, leva em consideração a quilometragem. Mas tem alguns serviços no processo de formação de preço, né, na composição de preço. Mas tem outros serviços que, na realidade, eles não levam em consideração esse deslocamento. Então, você comparar um preço do Oiapoque com o preço do Chuí vai ser um tantinho diferente, né? Porque você está diante de uma realidade de um Brasil continental, em que, de repente, fazer uma prestação de serviço aí em Porto Alegre seja super fácil, seja tem mão de obra, você não vai ter dificuldade, mas de repente o custo desse mesmo serviço aí de Porto Alegre vai ser totalmente diferente no Oiapoque, porque não tem tanta disponibilidade de mão de obra. Então, você comparar desiguais é de uma crueldade muito grande, em especial quando você está falando de um país continental, e em especial quando você está falando até mesmo de estados que têm realidades muito diferentes entre a capital e o interior. E aqui eu não estou nem falando de estados gigantescos tipo o Amazonas, não. Estou falando do meu Rio de Janeiro. A minha realidade de Varriçai é completamente diferente da minha realidade da capital do Rio de Janeiro. Então, essas peculiaridades, eu acho que a Lindbe, ela veio trazer isso de maneira muito clara, você levar em consideração as dificuldades reais do agente. E quando você transpassa isso para a apuração de ações de improbidade administrativa, você também tem que levar em consideração esse ponto, sob pena de você gerar praticamente uma responsabilização objetiva. Até a tua fala me suscitou uma palestra que a gente teve recentemente, que foi maravilhosa, dos auditores do nosso Tribunal de Contas, expondo os robôs que eles têm e que fazem todo esse levantamento. Então, aqui, durante a tua fala, eu fiquei lembrando dos robôs e fiquei pensando quanto é preciso avançar ainda nisso para que, de repente, algo suscitado pelos robôs, como uma inconsistência, num comparativo de preços. Aqui tem um sobrepreço ou superfaturamento, dependendo do caso, até aquilo joga para a imprensa, inicia-se uma ação de improbidade, ou pelo menos um processo investigativo, né? Até que se comprove, olha, na verdade, tinha uma diferença aqui entre os preços comparados, eles foram de realidades completamente distintas e tudo mais. Esse processo de improbidade já andou, né? Então, como fazer que a Lindbe incida num tempo hábil para que não aconteça essa delonga? Sabe? Eu vejo, a minha preocupação é isso. Como a gente pegar e dizer assim, olha aqui, ó, daqui é Lindbe, vamos lá, vamos lá, vamos lá, porque isso aqui tem que considerar o caso concreto, a realidade posta ao gestor naquele momento, naquele local. Muito boa, adorei tua pergunta. E aí eu vou fazer um disclaimer antes de começar a minha fala. Eu adoro robô, mas eu adoro ainda mais o ser humano, porque eu acho que o robô ele é um instrumental. A gente reclamar do robô é meio que eu me coloco assim, pô, alguém devia estar reclamando de mudar da máquina de escrever para o computador, quando isso facilitou muito. Mas facilitou quando eu tenho um racional humano que consiga conduzir essa mudança. Se eu simplesmente deixar um robô tomar conta da vida, a gente vai virar Matrix, né? E não é isso que a gente quer. Eu acho que as evoluções elas precisam ter um grau de adaptabilidade e a gente tem que ter uma sociedade e não só um judiciário, órgãos de controle preparado para esse tipo de realidade. Quando você fala em relação à divulgação por dados que foram colocados pelo computador, normalmente a gente vem de uma cultura punitivista de que você tem que achar alguma coisa para poder legitimar os órgãos de controle existirem. Eu acho que essa é uma premissa totalmente equivocada. Órgãos de controle, ele não necessariamente ele se legitima pela punição, ele se legitima muitas vezes por falar assim, estava ok, estava certo que você fez. Isso não enfraquece o órgão de controle. O órgão de controle pode falar que não teve
superfaturamento, não é pelo número de multas que ele aplica que ele está legitimado institucionalmente a sua existência e o seu custo de investimento de existência. Quando a gente fala isso, eu acho que a gente precisa passar pelo seguinte: hoje, notícia ruim sempre dá Ibope. A gente vem tradicionalmente numa sociedade em que a manchete que dá Ibope é aquela manchete de falar: fulano foi denunciado pelo Ministério Público por desvio de 100 milhões. Detalhe, né? 100 milhões é o valor do contrato, ele não executou nada, então, né? E ali ficou todo mundo, ninguém viu nada, 10 anos depois que descobriram o negócio. Todo mundo ali silenciou. E aqui, o que eu acho que a gente tem que pensar? Primeiro, culturalmente, a gente tem essa tendência a valorizar a desgraça. E aqui eu acho que é uma tradição até de resquício de ditadura que a gente passou, porque era tudo tão abafado, era tudo tão escondido, que quando você tem a possibilidade de falar, é isso que dá Ibope, de você denunciar a irregularidade. E eu não estou falando para a gente enfraquecer isso, não, mas eu acho que a gente tem que ter a justa medida do outro contraponto. E isso é o jornalismo sério, de você ouvir as partes, de você explicar à população o que está sendo colocado, você dá efetivamente voz a outra pessoa. E aqui eu acho que vale a outra premissa também. A gente teve um julgado, uma questão emblemática, que foi aquele reitor da Universidade Federal de Santa Catarina que se suicidou quando estava respondendo a um processo de responsabilização. E aqui eu acho que é importante, sei que o suicídio é um tema que não se deve se falar muito, mas acho que esse caso é muito emblemático por conta disso, porque como as pessoas, elas muitas vezes não conseguem lidar com o processo, ele foi, e depois no final se concluiu, lógico, não prosseguiu o processo administrativo de responsabilização, mas investigações concluíram de que estava tudo certo. Mas como que é cruel com a pessoa responder a um processo? E aqui, mais uma vez, resgatando aquela premissa que a Karen colocou, não é você falar que não tem que ter punição, não tem que ter responsabilização, mas você não tem que ter a humilhação pública, você não tem que estampar a pessoa no jornal e depois você não dá nenhuma nota de rodapé para falar que ela foi inocentada. Eu acho que isso é um ponto estruturante na nossa sociedade. A gente tem um alarde social e um sistema do judiciário que eu acho que é muito pautado para esse alarmismo. E aí me explico melhor. Eu acredito que aí no Rio Grande do Sul também funciona da mesma forma. Aqui, quando você está no início de carreira, e aí seja magistrado, promotor, procurador, você normalmente vai para o interior. E cidade do interior normalmente é competência única, você tem uma cidade em que todo mundo se conhece, em que os jornais locais têm uma força muito grande, a fofoca também tem uma força muito grande. Então, aquela pessoa que está início de carreira, que não está estável, se tem uma notícia no jornal, ela dificilmente ela vai conseguir ter travas suficientes para não denunciar, não entrar com uma ação, não instaurar um inquérito, para chegar e falar assim, não tem elemento suficiente, isso aí foi só uma fofoca, porque ele vai ficar atrelado como, lá, tá vendo? Já tá aqui na cidade e já tá mancomunado com esse povo aí que não quis Já nem tem investigar o conluio, desvio. Já já tem tem conluio. conluio. Olha que absurdo. E aí você vai ver, na dúvida, ele falou, na dúvida denuncie, que aí qualquer coisa o juiz que vai chegar e vai falar assim, não tem razão de ser isso aqui não, arquiva isso aqui. Aí o juiz também está em início de carreira. Aí se ele vai falar assim, pô, teve notícia de jornal, teve denúncia do Ministério Público, vai chegar e o juiz vai arquivar, o que vão pensar de mim, né? Estou na cidade do interior, vai chegar e vai falar assim, não, prossegue com isso daqui, qualquer coisa, o tribunal reforma. E aí você nisso já vai aí um bom tempo, né? Porque até chegar no tribunal vai-se uma missa. E aí o tribunal fala assim, não, olha, se quem teve contato direto com a prova optou por não absolver, eu que tive contato indireto, segunda instância, instância revisional, eu vou absolver, pode até acontecer. Mas você concorda comigo que já passou um bom tempo e aí não teve nenhuma notinha de jornal para falar assim, fulano foi absolvido? Exato, exato. E eu acho que esse exemplo é a dura realidade. E aí traz de volta, a gente vendo esse ciclo, né, que tu reproduziste com esse exemplo da cidade do interior, o grau de importância da gente assimilar que hoje o direito administrativo
ele é da consensualidade, que a gente talvez tenha que usar esses instrumentos lá no início para tentar readequar a empresa, provocar que ela amplie mecanismos de controle, que ela reformule sua gestão, para a gente não acabar com os empregos que ela gera, para a gente não acabar com, não trazer problemas para o mercado, para a gente não responsabilizar algo que poderia ser resolvido. Me parece que isso não é fragilizar toda a sanção e todo o necessário combate à corrupção que a gente tem que ter, né? Eu acho que é assimilar um pouco mais. Não sei se o que tu acha sobre isso de tudo que tu já viste? Tu já viste realmente essa consensualidade ocorrer de modo satisfatório na Sim, e aí eu prática? acho que Que aí eu tenho sim, até que fazer uma correção que eu não falei, que a Thais, além de todas as coisas, o problema é que ela é muitas coisas, mas ela também é secretária-geral da Comissão de Assuntos Regulatórios do Conselho Federal da OAB. Então, a visão que ela traz, eu acho que é uma visão macro, né? De quem já viu muita coisa. E aí, deixa eu te pegar uma carona. Eu falei muitas coisas, Kari, em relação ao que eu não acredito, né? Eu não acredito na visão punitivista, eu não acredito em você simplesmente ter uma resposta simples para qualquer coisa, mas aí fala um pouquinho das coisas que eu acredito. Eu acredito muito no termo de ajustamento de gestão, que é o TAG, que tem sido muito utilizado pelos tribunais de contas. Começou em Minas, um livro seminal do professor Luciano Ferraz, a gente tem vários outros agora editados no mercado brasileiro, mas me parece que a gente caminhou muito bem nessa ideia de que não adianta chegar lá no final e falar assim: ó, gestor, tu fez tudo errado. Acho que a palestrante caiu. Voltei? Voltou. Ah, Voltou. então desculpa. Eu não sei como é Foi que bem breve. bloqueia para não entrar a ligação, aí desculpa, eu tô no celular, eu ainda tenho eu tenho problemas tecnológicos. Eu gosto muito de robô, mas eu tenho problemas tecnológicos, sei pouco sobre isso. Mas voltando ao que eu estava querendo Mas dizer, então vou tu repetir um estavas pouquinho. falando ali do termo de ajuste de gestão e perguntar para o gestor, né? E aí? Eu não sei se vocês pegaram, vou voltar só um pouquinho. O professor Luciano Ferraz tem um órgão Controle e Consensualidade, que já está, salvo engano, na segunda ou terceira edição publicado pela editora Fórum. Ele é professor da UFMG, foi uma das primeiras pessoas a escrever sobre TAG, sobre termo de ajustamento de gestão, e depois tem vários outros livros que são muito interessantes de serem consultados, mas me parece que o TAG é um instrumento muito bem visto nessa nova lógica que a LINDB, que a nova lei de improbidade administrativa vem a colocar. Me parece que é uma reformulação do papel dos tribunais de contas. Me parece que isso sim vai ao encontro das finanças públicas, do controle do patrimônio público, porque não adianta chegar depois e falar assim, olha, depois que você executou, você fez a licitação, você assinou o contrato, você adjudicou o objeto, você executou o contrato, fiscalizou o contrato, deu aceite parcial, aceite final, depois teve apropriação pela administração e você simplesmente chegar anos depois e falar que estava tudo errado. Eu acho que esse acompanhamento a contento, e aí passa sim, eu acho que os órgãos de controle eles já estão num passinho mais à frente do que muitos executivos em relação ao reforço ao seu corpo técnico, em relação a orientar o gestor. E aí não é ser consultivo, não, mas você falar assim: olha, essa prática não é adequada, essa prática você tem que adequar e quais são as métricas que você vai colocar. Eu acredito que hoje a gente tem como sustentar na administração pública e não só em relação a órgãos de controle, que existe um dever jurídico de tentar negociar acordos administrativos. Eu acho que isso é uma decorrência lógica
da consensualidade na administração pública. E aqui eu não estou falando de um direito subjetivo ao acordo administrativo, mas diante das externalidades negativas e as externalidades positivas advindas da celebração de acordo, parece que você tem como sim pensar em que é necessário você tentar o acordo. Se você vai conseguir, são outros 500. Mas o fato que você precisa é efetivamente ter uma tentativa de alcançar a solução mais eficiente, que me parece que, regra geral, é a via do acordo. Thaís, eu acho que só para o pessoal se orientar um pouco, a gente já está com 11h19, acho que vamos encerrar aqui a inscrição para perguntas. Só vou colocar que eu acho que isso que tu colocaste, de oportunizar esse momento, né, de fazer um acordo e que se chega no momento assim, bom, vamos pegar, corrigir o que tem do passado e pensar daqui para frente, vamos dar um prazo, vamos estabelecer uma métrica, o que, que pode ser feito, como não deve ser, o que, que deve ser mudado. Eu acho que isso vem bem ao encontro, só para atender que o Maison, nosso residente, também agradeceu as contribuições e ele colocou que eu acho que acho que a resposta foi dada nessa colocação, a meu ver, considerando a existência de uma cultura de politização do processo de improbidade administrativa atualmente, gostaria de saber sua opinião. Como podemos garantir efetivamente a presunção de inocência do gestor público em face do dano reputacional decorrente desse processo e que medidas de salvaguardas podem ser implementadas para assegurar um equilíbrio entre a necessidade de investigar a improbidade e de proteger a reputação dos acusados no curso do processo? Eu acho que o acordo entra em parte aí, mas não sei se tu terias mais alguma coisa para colocar sobre isso, né? Eu acho que eu concordo também que o acordo entra nessa lógica e a necessidade de ter um processo estruturante, de você ter um processo que efetivamente ele leve em consideração a dificuldades decisórias e ter um monitoramento pelos agentes que podem viabilizar a construção do que se tende como mais correto, como probo. Quando você fala de um processo estruturante, é muito fácil você transpassar para a lógica do processo judicial. Eu chego e falo assim: qual é o bem jurídico da vida que está sendo pleiteado no judiciário pelo Ministério Público? Que seja feita uma obra pública. E aí eu chego e falo assim: 60 dias para executar a obra pública. Só que só um cronograma da obra já vai a 120. E sendo que eu tenho que listar, né? Eu não posso ir sempre pela via emergencial quando tem condenação. E apesar de ser discutível isso, mas você precisa levar em consideração esse judiciário, não é chegar lá na frente e colocar assim, olha, penalidade para o administrador público, que ele não cumpriu a obra em 60 dias. Vamos ter multa pessoal, vamos botar para pena restritiva de liberdade, condução coercitiva. Resolve, vai ter a obra diminuindo o cronograma? Não vai ter a obra diminuindo o cronograma. Mas o que pode ser efetivamente concreto que tutela efetivamente o interesse da administração pública? Você chegar e falar assim, ô agente, quanto tempo que você leva para fazer o edital? Ah, 90 dias. Não, então vamos. Quais são os seus prazos? Ah, 30 dias na procuradoria? Procurador, dá para você diminuir para 15 dias, se aparecer? O fulano, dá para você ter o empenho lá em menos tempo, e aí não é você violar normas, mas você se tornar partícipe da solução do problema. Eu acho que esse é a administração pública que a gente pensa como responsiva, e é um judiciário que a gente pensa como responsivo, e uns agentes de controle também que se consideram através da responsividade. Acho que esses são os caminhos que a gente precisa trilhar. Não é um caminho fácil, não é mas muito longe de ser um caminho que gera uma irresponsabilização. Você gera, sim, uma potencialidade de conseguir dar soluções concretas para problemas concretos, com medidas concretas, sem estar partindo de pressupostos que não se aplicam para a realidade. Thaís, eu acho que essas ponderações são maravilhosas e são muito concretas e eu acho que são de quem partilha, eu partilho desse ideal que a administração pública ela anda para frente, só talvez não na velocidade que a gente gostaria, né, ou que a população gostaria, né?
E eu acho muito bacana a gente apresentar essas perspectivas num âmbito que a gente está aqui de residentes jurídicos. Um dia eles vão estar ou no papel desse procurador, que vai ter que fazer essa concertação com o judiciário, reduzir o seu prazo de análise, ou talvez venha estar no papel de julgador, que tenha que fazer essa reflexão sobre a qual a gente está discutindo hoje, né? Então, acho que esse papel desse momento que a gente está tendo aqui é fundamental na formação até dos servidores, né, para que eles sintam um conforto de que tem mais gente que também está preocupado com as agruras, né, de uma formação de preço, de um apontamento do tribunal, de uma resposta que tem que se dar, e do próprio gestor, que muitas vezes herda uma obra que está toda, a gente chama aqui Genza, tá toda errada, precisa retomar para não desperdiçar aquilo que já foi feito, como retomar sem também se contaminar com a responsabilização, enfim, são todos assuntos muito práticos, né, que a gente tratou aqui. E eu queria trazer para ti, então, se tu tens vontade de fazer alguma consideração final, já que estamos em 11h24 agora, já estamos bem avançados, ficamos aqui 1h30 conversando. Prazerosamente, eu ficaria tranquilamente mais 1h30 falando contigo, porque esse tema me é muito caro. Mas então, alguma consideração final, algo que tu achaste que precisa ficar de mensagem, tanto para os residentes, né, que são profissionais em início de carreira, quanto para os servidores ou todos os demais que estão nos ouvindo hoje aqui. Bom, inicialmente agradecer muito a oportunidade. Eu não vi o tempo passar, desculpa se me estendi mais do que devia, mas foi muito prazeroso para mim também. Adorei essa troca. Obrigada a todos que fizeram intervenção. Obrigada, Karen, pela condução e pelas intervenções. Me deram a oportunidade de tratar de temas que eu gosto muito e que eu acredito que são importantes para a gente conseguir fazer o desenvolvimento que todo mundo no final quer. Todo mundo quer ter uma administração pública que entenda, que entrega, que não é refratária. Todo mundo quer uma administração pública que seja responsiva. Todo mundo quer servidores públicos que tenham condição de desenvolver, de tomar processos de decisões que sejam compartilhados com o que se entende como correto naquela realidade. E o que eu acho que é o grande desafio, é o caminho que a gente vai fazer por isso. Me parece que uma lógica simplesmente sancionadora não é o caminho que traçou melhores resultados no nosso passado dos últimos 30 anos, mas isso não quer dizer simplesmente uma ideia de que tem que se abandonar o direito sancionador. Me parece que a última ratio tem que ser o direito sancionador. Tal como o direito penal é a última ratio das ciências jurídicas, me parece que o direito administrativo sancionatório precisa ser a última ratio do direito administrativo. A gente precisa, através de um dever jurídico, de tentativa de acordos administrativos, conseguir desenvolver essa lógica, e a gente precisa dar possibilidades de não ter simplesmente a ideia de que a punição vai resolver os problemas da humanidade. Essa punição, ela precisa ser interpretada como a última ratio, e como última ratio a gente precisa ter instrumentos para não gerar o direito administrativo do medo às avessas em matéria de direito sancionador. Então, não dar medo aos futuros procuradores, não dar medo aos futuros promotores na celebração de um acordo para que eles depois tenham o CPF exposto. Então, me parece que uma análise econômica dos acordos administrativos é um tema que a gente precisa cada vez mais desenvolver. Obrigada, Thaís. Eu acho que a gente abriu aqui muitas frentes, né? Agora essa tua última frase, fazer uma análise econômica disso, né? O quanto que realmente passos já andados com o direito administrativo sancionador, o que que eles efetivamente trouxeram, se eles mudaram cultura, ou se a gente precisa conjugar um pouquinho do que se andou nesses passos com os acordos e talvez com isso medir onde que a gente está andando com maior efetividade.
Thaís, muito obrigada pela tua fala, pela tua presença, pelo enorme conteúdo que tu trazes aqui. Foi realmente, não deu para ver o tempo passar. Eu também depois aqui eu me apavorei um pouquinho. E é isso então. Colegas, residentes e demais presentes, muito obrigada pela presença. Obrigada mais uma vez, Thaís. Deixo o convite para futuras visitas de novo ao nosso CEDIM. E Pois aqueles ó. que estiveram conosco hoje, sempre nos acompanhem a Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre nas redes. Nós sempre estamos divulgando as palestras, os eventos que são abertos e gratuitos para todos, com esse intuito não só apenas de fortalecer o programa de residência jurídica e dar novos profissionais elementos para uma melhor compreensão da realidade jurídica que hoje nós temos, mas também de abrir a toda a população, a quem quiser conhecer um pouco de temas tão polêmicos e temas tão debatidos hoje no direito. Então, nosso muito obrigado aqui pela Procuradoria-Geral do Município, pelo Centro de Estudos, obrigada pela presença. Os certificados, aqueles que estiveram presentes, eles devem vir em até 10 dias úteis, certo? Obrigada a todos, um bom dia de trabalho.